Bom dia, gente. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A paz de Cristo, Shalom. Voltei pra gente aqui com a graça de Deus, com a ajuda, proteção divina. Possamos continuar a leitura de Segundas aos Coríntios. Depois que terminar a Segunda aos Coríntios, nós vamos entrar em outra carta de outros apóstolos, porque as cartas de Paulo são bastante. Eu tenho que dar uma parada para começar outra. Então, aí tem uns mosquitos aqui voando na praça. Então, hoje é 2 Coríntios 5, capítulo 5. Como esses são capítulos menores, dá para fazer de uma vez só. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo estava falando. As doutrinas do apóstolo Paulo são maravilhosas. As igrejas hoje têm tantos escândalos nas igrejas porque elas não seguem as doutrinas que Paulo instruiu as igrejas gentílicas, ok? Então, aí tem muita divisão. Cada dia surge uma igreja nova, uma doutrina nova, uma interpretação nova. Ai, gente, tá complicado. Uns creem no arrebatamento assim assado, outros nem creem no arrebatamento. Uns creem no milênio, outros não creem no milênio. Mas não fica aí quebrando a sua cabeça por causa dessas doutrinas. Vamos ver o que realmente os apóstolos falaram para nós. Vamos ver realmente aquilo que nós temos que estar atento. Ok? O que realmente nós vamos estar atentos nas nossas vidas? É claro que é comunhão com o nosso Senhor, né, em primeiro lugar. Então vamos lá. Sabemos, começando aqui, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Eclésia Unida de Cristo. Ué, irmã, mas não era católica? É sim, mas eu fiz católica, mas eu vi que as pessoas têm complexo do nome católico, porque não sabem nem o que significa. Católico é a igreja de Cristo que está no mundo inteiro, é só isso, gente. A palavra católica significa que ela está no mundo inteiro, mas por causa dessa divisão entre protestante e católico romano, as pessoas ficaram com o complexo da palavra católico. Mas, então vou colocar unida, né? Porque Cristo é uma igreja unida que infelizmente não está. Então eu falei, não, vou mudar para unida. Então, Eclésia Unida de Cristo, ok? Então vamos lá. No YouTube, eu coloquei aí o link. Tem no YouTube e na página do Facebook é Bíblia Diária Helena, Eclésia Unida de Cristo. Essa aqui é onde eu faço as lives e passo para o YouTube, ok? Então aqui diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, ok? Deste tabernáculo, desse corpo. Tá falando desse corpo, ok? Então sabemos que se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Então aqui nós somos uma casa. Deus tem um edifício que é diferente, é grande, ok? Então vamos lá. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, é eterna e nos céus. Ninguém vai para o céu. Se não crer na salvação em Cristo, não vai mesmo não, ok? Ninguém vai para o céu, agora tá na moda, ninguém vai para o céu. Se não tiver fé, não vai mesmo, viu? Então, siga eles que você não vai mesmo. Vamos lá. Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício que é coisa maior, ok? Casa não feita por mãos, eterna e nos céus. Negam isso, vai fazer falsa doutrina, e quem segue atrás, não seguir atrás de falsa doutrina. Eu fico com o que Paulo falou. Vamos lá. E por isso, neste tabernáculo, nesse corpo, ok? Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação
celestial. Celestial, mas os pregadores modernos, principalmente os messiânicos, dizem que ninguém vai para o céu. Vamos lá. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, porém, tem a vestimenta, ok? Tem a vestimenta. Porém, se todavia foi encontrado vestido e não nus, ok? Vamos continuar. Gente, as doutrinas do apóstolo Paulo é maravilhosa. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. A vida é Cristo, nós temos um corpo mortal, a vida é Cristo, ok? Então o mortal vai ser absorvido pela vida que é Cristo. O Senhor Jesus, o Nazareno, Ele é a vida. Vamos lá. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isto. Deus, Hashem, Adonai, o Eterno. Que agora tem que falar o Eterno. Pois é, o Eterno preparou isso, o quê? Uma casa no céu. Você nega? Vai ver que é porque você não vai. Vamos lá. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, que foi enviado para estar conosco, ok? Mas também muitas pessoas por aí não dão importância ao Espírito Santo. Elas confiam nelas próprias, no espírito delas, naquilo que elas decidem no seu interior. Mas foi ortogado-nos o penhor do Espírito. Quem tem o Espírito de Cristo vai entender as doutrinas. Vem conosco, Senhor, porque eu quero entender. Me ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito me ajude, Senhor. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Pois é, não é que o Senhor nos abandonou, porque a Bíblia mesmo fala que Ele nos deu o seu Espírito, né? Aqui é no sentido de que fisicamente, a gente não está fisicamente perto do Senhor, a gente está... O Senhor está conosco em espírito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, andamos por fé. Mas o que é andar por fé? O que é andar por fé, irmã? Andar por fé é crer naquilo que você não vê. Se você precisar provar pela ciência, pelos escritos antigos, por fulano, por cicano, se você precisar provar para crer, na realidade você não crê, ok? Não é fé. A salvação exige a fé na salvação. A salvação através de Jesus de Nazaré exige a fé. Se você só crê se provar, não é fé. Então você não crê da forma que é exigido para ser salvo. Vamos lá. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ok? Quem só acredita na ciência vive pelo que vê, ok? Vamos lá. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E diz que aqui nós estamos ausentes. O sinal voltou. Espero que essa internet não fique com problema. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então precisamos tomar muito cuidado do corpo. O corpo é uma coisa muito séria, ok? É o que você fez pelo corpo vai decidir se você vai passar pelo fogo ou não. Porque tem a passagem pelo fogo. Mas os pastores não ensinam isso não. Vamos lá. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens.
e somos cabalmente conhecidos por Deus, por Adonai. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, Paulo ali explicando a igreja de Coríntios direitinho, ok? Lembrando que eu vi o teólogo falando que uma das cartas a Coríntios se perdeu. Mas também Tessalonicenses a gente vê ali também, nas conversas ali a Tessalonicenses, que uma carta tinha se perdido, ok? Mas diz que a de Corinto também teve uma que se perdeu. É que veio para a Bíblia que eles conseguiram, gente. Coisa que não veio. Não é porque não era inspirado. É porque quando chegou a escrever, montar a nova aliança, tem coisa que já não conseguiu achar mais. Vamos lá. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, pelo Eterno, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Okay? Então, Paulo falando por que de tudo, né? Por que de tudo aquilo e que ele fosse reconhecido. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vós gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aleluia! Então até hoje tem isso, as pessoas elas se gloriam na aparência. Se o pregador está com um bom terno, um bom relógio, um bom carro, ele está com Deus, né? Segundo a visão de alguns. Mas se o pregador é simples, humilde, tiver um fusquinha velho, ninguém vai seguir ele. Quer dizer, nem sei se ainda tem fusquinha velho, mas tá um golzinho velho. Ninguém nem vai seguir ele, ok? Porque se enlouquecemos é para Deus, é para Adonai. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Então, Paulo falou assim, olha, quando eu faço as minhas loucuras, eu estou fazendo para Deus. Porque a pregação de Paulo era considerada loucuras pelos gregos e pelos judeus, ok? Era considerada loucura. E ele falou, quando eu faço minhas loucuras, eu faço pro Eterno. E para vocês, eu conservo o juízo. Agora, para você, eu preciso conservar o juízo. Isso significa que Paulo tinha que se controlar muito para falar com aquele povo daquela igreja, ok? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Que a morte do Senhor Jesus já substituiu a nossa morte. Aleluia, glória a Deus. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas quando fala que se fizeram novas, é nova mesmo, gente. A pessoa, ela diz que vem para Cristo, começa a frequentar a igreja, diz que se converteu, mas ela não tem novidade de vida, gente. No íntimo dela, na casa dela, quando ela está com os amigos, ela tem os mesmos hábitos, ela não mudou nada. Ela continua amando o pecado, ela não foi liberta, ok? Ela não foi liberta, então ela não é nova criatura, gente. Ah, mas agora tudo se fez novo. Mas se fez mesmo? Ou só está falando da boca para fora? A gente vê um monte de gente falando. Ó, se fez novo, se fez novo. Mas a pessoa não tem novidade de vida. Não, agora eu sou nova criatura. Não, esquece, agora eu sou crente. Mas precisa ter mudança, libertação. Senão nada se fez novo.
O Senhor é poderoso para nos trazer a mudança, em nome de Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram nova. Mas tem que estar em Cristo. Tem que seguir a Ele, tem que obedecer a Ele, gente. Tem que seguir os mandamentos dEle. Não é levantou a mão, agora sou nova criatura, estou salvo para o céu e continuar vivendo a mesma vida de sempre. Isso não é nova criatura. Vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o Senhor nos reconciliou e Ele nos deu esse ministério. E nós vamos pregar a reconciliação da humanidade com Deus, através de Jesus de Nazaré. Mas uma vez que você se reconciliar com Deus, você precisa observar o que Deus quer para a tua vida, porque senão não teve reconciliação. Só teve um ritual de evangélico cristão. O ritual de evangélico cristão não salva ninguém. O que salva é a fé. Com a transformação da vida mostra que a pessoa realmente tem fé. Okay? Vamos lá. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia. Reconciliação, de novo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Você pode ser um embaixador em nome de Cristo? Em nome de Jesus, Pai. Nos faça embaixador. Que a gente seja embaixador onde a gente estiver. Que o Senhor me faça aqui uma embaixadora tua nessa terra e nesse lugar que eu estou, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Põe a glória em nome de Jesus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então essa é a salvação. Essa é a salvação, gente. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus não conheceu o pecado. Ok? Glória a Deus, aleluia. Ele não conheceu o pecado. E por causa disso, Ele é a nossa justiça. O sangue dele é puro e nos purifica. Valoriza a sua vida com Jesus. Valoriza o que Deus Pai fez. Não seja rebelde. Não tem outra palavra aqui que eu queria falar, mas eu esqueci. Não negligencie aquilo que o Senhor Jesus fez, porque senão você vai pensar que você é uma nova criatura e não é. Vem conosco, Senhor. Vem, cada dia nos transforma de glória. A Bíblia diz que Ele vai nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Amém, aleluia, glória a Deus. E eu vou finalizar aqui. Que a eterno Deus abençoe quem acompanha essas leituras. Leia em casa. Peça ao Senhor que Ele vai te revelar. Se você tem dúvida, é 1001 igreja, 1001 doutrina, 1001 interpretação. Você tem dúvida? Pega as doutrinas do apóstolo Paulo e leia. Pega os evangelhos e leia. E fique em paz. Não coloque muita coisa na sua cabeça para você não ficar perturbado. Não mistura muita doutrina da igreja de outra, de fulano de ciclano, senão você vai ficar perturbado. Tenha discernimento, peça a Deus dom de discernimento. Para você saber o que vale a pena pegar ali ou acolá. Ok? E eu vos deixo na paz do Senhor, em nome de Jesus. Eu vos deixo, até a próxima.
Abençoe todos que ficam até o final com a benção. Em nome de Jesus, Pai eterno, abençoe os que for ver, ouvir. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe com a benção da saúde, com a benção da prosperidade, com a benção da saúde, da paz, da alegria, da vitória, no nome de Jesus, para sempre. Amém. Pai, shalom.